Fala, coleguinha, vamos para mais uma aulinha, continuando com o nosso tema aplicações das leis de Newton. Bom, o nosso exercício. O bloco A da figura a seguir tem massa de 80 kg, o bloco B tem massa de 20 kg e a força F tem intensidade de 600 N. Os atritos e a inércia do fio e da polia são desprezíveis. Determine a aceleração do bloco B e a intensidade da força que traciona o fio. Bom, primeiro nós vamos retirar as informações do nosso enunciado. A massa do A igual a 80 kg. A massa do bloquinho B, 20 kg. A força F, 600 Newton. Eu quero a aceleração do bloco B e a intensidade da força que traciona o fio. Força de tração ou força tensora. Bom, mais uma vez, como no exercício anterior, ele pediu para determinar a aceleração em cada um dos blocos. Neste exercício, ele pediu para determinar a aceleração no bloco B. Os bloquinhos estão ligados por fios, então eles vão se movimentar em conjunto, tanto o bloquinho A como o bloquinho B. Então a aceleração dos dois blocos vai ser a mesma, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, a representação das forças que estão agindo nos bloquinhos. No bloquinho A tem a força F. Aqui vai ter uma força peso de A. Famosa força peso, uma força gravitacional, a força com que os corpos são atraídos para o centro do planeta, força peso, peso de A. O bloquinho está apoiado em uma superfície. A superfície reage com uma força denominada força normal. Força de reação ao apoio. Aqui no bloquinho B, vou ter uma força peso de B. Força peso agindo no bloquinho B. A força com que os corpos são atraídos para a Terra. Uma força gravitacional. Tem fio. Senhores, se tem fio, tem que chamamos de força de tração. Aqui a gente tem uma polia. A nossa polia serve apenas para mudar a direção do fio. Como o fio aqui é o mesmo, se eu chamei aqui de T, aqui obrigatoriamente eu também tenho que chamar de T. Feita a representação de todas as forças que agem no nosso sistema aqui de bloquinhos ligados por fios, a gente tem uma força F puxando isso para cima. E eu tenho uma força peso de B puxando isso aqui para baixo. O primeiro passo é analisar se o bloquinho, aqui o bloquinho B, se ele vai subir ou se ele vai descer. Peso de B. Vamos achar o valor da peso de B para poder comparar com a outra força, que a força F está sendo aplicada lá em cima. Peso de B, massa de B vezes a gravidade. Peso de B, a massa do B. A massa do B vale 20, a gravidade vale 10. Peso de B vai ser igual a 200 Newton. A força F aqui tem intensidade de 600 Newton. Então, a força F ela é maior do que a força peso de B. Isso quer dizer que o nosso bloquinho B ele vai subir. Este é o sentido do movimento do bloquinho B. O bloquinho B vai subir. Então aqui nós vamos ter essa situaçãozinha. Vai subir. Então, como a gente já sabe que o bloquinho B vai subir, a força resultante está na outra extremidade, no bloquinho A. Então nós vamos começar a equacionar pela força F. Se a gente fizesse o processo ao contrário, o que iria acontecer? A gente iria achar a aceleração com sinalzinho negativo. Isso indica que foi adotado o sentido contrário do movimento. Vamos lá. Fazer o exercício da maneira correta. O F ajuda.
lembrando da historinha do quem ajuda e quem atrapalha, ó, o F ajuda, a tração atrapalha. Ó, na componente que eu esqueci, ó, a gente corta. Mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Então uma acaba anulando a outra. Não há movimento na componente vertical. F ajuda, tração atrapalha. Destas duas forças surge uma força resultante. Força resultante, massa vezes aceleração. Massa de A, que é o bloquinho que nós estamos estudando, analisando, massa de A vezes A. Primeiro bloquinho equacionado, vamos para o segundo. No segundo bloquinho, o T ajuda, o peso de B atrapalha. Destas duas forças surge uma força resultante. Força resultante, massa vezes aceleração. Como estamos analisando o bloquinho B, massa de B vezes aceleração. Mais T menos T, então sobrou aqui o nosso F, menos o peso de B, massa de A, mais a massa de B, vezes aceleração. Está equacionado a situaçãozinha aí. Vamos substituir os valores. A força F, 600, menos o peso de B, 200. A massa do A, 80. A massa do B, 20. E a aceleração, nós estamos procurando 400 igual a 100 vezes o A. 2 zeros de um lado, 2 zeros do outro, eu posso cortar, já que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Encontramos o valor da aceleração, só determinar o valor da força tensora ou da força de tração. Força de tração, olhando nas nossas equaçõezinhas aqui, eu posso usar tanto a primeira como a segunda. Vou usar a segunda. F, a segunda, desculpa, T menos peso de B, massa de B, vezes aceleração. Tá, tração, peso de B. O peso de B vale 200, a massa do B vale 20 e a aceleração vale 4. Então, a força de tração vai ser igual a 20 vezes 4 dá 80, menos 200 passa para o outro lado, mais 200, operaçãozinha inversa, está negativo, tem que passar para o outro lado, positivo. Então, a força de tração ali naquele cabo, 280 Newton. Tá aí o valor da aceleração, que o exercício pediu a aceleraçãozinha do bloco B, a aceleração tanto do A como do B é a mesma, já que os bloquinhos estão ligados por um fio. Então, a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado e a força de tração 280 Newton. Mais um exercício resolvido aí para o canal. Valeu, coleguinha. Até a próxima aulinha.